A gente sempre procura aqui boas notícias, né? Ainda mais sexta-feira, o pessoal cansado, aguardando a chegada do final de semana, mas hoje, infelizmente, tem que voltar ao assunto principal das últimas horas, né? Que foi a execução daqueles 3 médicos na orla do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, estavam ali num quiosque, depois se preparando para um simpósio, para um encontro internacional de profissionais da medicina, né, ortopedistas, médicos de referência, e horas depois do crime, a polícia disse que já sabe o que aconteceu, já desvendou o caso, né? Segundo as autoridades, foi um engano, a execução não deveria ter sido realizada, os médicos não tinham nenhuma culpa no cartório, não tinham nada de errado, estavam apenas ali se divertindo, curtindo a noite no Rio de Janeiro, como tanta gente faz na cidade maravilhosa, e foram confundidos com um deles, acabou sendo confundido, né, com um miliciano que foi solto recentemente pela Justiça do Rio de Janeiro, e aí acharam que era o caso de lá, metralharam os médicos, não tinham nada a ver com a história, ou seja, uma decisão que partiu de algum comando, de algum traficante, algum miliciano, enfim, nesse estado paralelo que infelizmente se tornou o Rio de Janeiro. E aí, na sequência, né, desses fatos, uma investigação foi realizada interna, antes mesmo da polícia chegar até os autores desse crime, a investigação do próprio tal do Tribunal do Crime, né? E aí os detentos, os presos que estão na penitenciária de Bangu, realizaram uma videoconferência mostrando como eles estão atualizados, né, com os tempos modernos, trabalhar online, né, na prisão fizeram ali uma videoconferência, condenaram esses criminosos que foram lá atirar nos médicos e decidiram pela execução dos criminosos. E aí a polícia foi atrás e confirmou 4 traficantes mortos, 2 teriam sido executores dos médicos, ou seja, o que chamaram de narco-estado, né, o que é formado pela milícia, pelos traficantes do Rio de Janeiro. Executaram os médicos, viram que tinham feito bobagem, foram lá, realizaram o tal do Tribunal do Crime e definiram pela morte desses bandidos e foram lá e mataram os bandidos, condenaram a morte e foram lá e mataram. E aí, para completar a ação desse narco-estado, que infelizmente se tornou, não é de hoje, o Rio de Janeiro, eles que avisaram a polícia que o problema estava resolvido. Ou seja, não foi nenhuma autoridade do Rio de Janeiro que chegou até a investigação antes para saber quais eram os bandidos que mataram. Não foi nenhuma identificação das câmeras da 7 Rio, da CET do Rio de Janeiro, enfim, para chegar até esses criminosos. Foram os próprios traficantes, milicianos, né, que identificaram o erro e, para não complicar ainda mais a situação, foram lá e mataram os executores, né, os bandidos que tinham assassinado os médicos, numa situação em que você fica atônito diante de uma realidade em que a autoridade em si praticamente não teve nenhum trabalho, né? A autoridade simplesmente divulgou o que esse Estado paralelo, o que esse narco-Estado, que os traficantes e milicianos que hoje mandam e desmandam em grandes partes do Rio de Janeiro, terminaram. Ó, tá aqui, tá feito, a gente já resolveu o problema, tá tudo certo, não precisa fazer mais nada, tem 4 traficantes que a gente mesmo foi lá e matou, né? 2 os traficantes foram os executores dos médicos, e pronto, vida que segue. E aí que entra a minha situação absolutamente incrédula com tudo isso, né? Ou seja, você tem um narco-estado, você tem milicianos, traficantes hoje que executam, condenam, matam de novo, e aí a vida que segue. E a vida segue literalmente, porque ontem na hora do almoço, né, nesse quiosque onde os médicos foram tragicamente executados, o pessoal estava ali comendo normalmente, tomando a cervejinha, não tinha nem mais... Sabe aquela história da polícia científica, né? Teve uma execução aqui no metrô em Nova York, meu Deus, o metrô ficou parado um tempão, o pessoal foi lá, fez a vistoria, não tinha nem mais nada lá, a vida seguia normalmente no Rio de Janeiro como se nada tivesse acontecido horas antes, como se 3 médicos não tivessem sido mortos e um internado, depois toma tiro também. Ou seja, é uma realidade que se impõe hoje em que as pessoas aparentemente não ficam mais indignadas, em que as pessoas não mostram que estão minimamente preocupadas com o que está acontecendo, em que as pessoas não questionam as autoridades de plantão
Por que o Estado paralelo hoje manda e desmanda? Né? E a vida segue. Vamos tomar uma água de coco, vamos tomar uma cervejinha no mesmo quiosque onde horas antes 3 médicos foram mortos por nada, por absolutamente nada. E aí tem essa justificativa. Não, já está tudo certo. Está tudo resolvido. Já os traficantes foram mortos. Quem matou, quem executou os médicos já foram mortos. E assim toca a banda. E assim segue adiante. E não poderia ser assim. Não pode ser assim. Não tem que ter um Estado paralelo matando quem quer que matar no meio da rua porque acha que é parecido. Ou executando depois os criminosos que mataram eles porque não querem que eles contem quem mandou matar, qual foi a origem, né? Qual foi o começo dessa história toda. Tá tudo errado. E também me chama muita atenção a população, né, do Rio de Janeiro, no Brasil, né, não se indignar, não sair às ruas, não pedir alguma explicação para as autoridades. Pelo contrário, vai no mesmo quiosque, almoça lá, pede uma cervejinha, uma água de coco e toca a vida adiante. É um negócio completamente maluco. De qualquer forma, ainda outras partes da investigação estão sendo realizadas para saber se tem mais alguém envolvido nessa história toda, que é absolutamente assustadora. Deixou todo mundo ontem bastante impactado, mas essa naturalidade com que as pessoas tocam depois da sua vida é, para mim, algo absolutamente chocante. Não deveria ser assim. O Estado brasileiro não deveria ser tomado por traficantes, por milicianos e por esse narco-estado que faz o que bem quiser. Determina atrás das grades quem vive e quem morre. E depois ainda manda avisar a polícia do que decidiu. E a polícia segue adiante, aparentemente sem poder agir ou sem querer agir nessa situação maluca que a gente tem visto, não é de hoje no Brasil, Roberta.